O... Vamos lá, estudantes, o nosso tema agora é a continuidade do nosso programa de antropologia, de maneira rápida, né? Por conta dos riscos do vírus, enfim, nós vamos fazer essas aulas à distância. Eu conversei com a coordenadora da Exanc e ela me permitiu que a gente, em lugar de usar aquelas transmissões ao vivo, a gente poderia também usar esse outro mecanismo aqui, que é de gravar as aulas e colocar lá no YouTube, assim vocês podem acessar quantas vezes quiserem, assistir no momento que for mais propício, né? Não necessariamente no horário de aula, né? Mas podem fazer assim também. E já que na transmissão ao vivo nós não teríamos possibilidade de interação, né? A gente não teria como dialogar, enfim, vocês fazerem perguntas, eu responder ao mesmo tempo, não mudaria muito então, né? Fazer por lá ou fazer dessa maneira. Eu vejo uma vantagem de fazer dessa maneira aqui, porque a gente pode gravar a aula com mais tranquilidade e também nós não corremos os riscos da transmissão de algum problema, né? Então às vezes você está lá transmitindo alguma coisa ao vivo, dá um problema na conexão, na minha aqui ou na de vocês, e aí pronto, né? Perdemos a aula, né? No caso da minha, então a gente perde uma vez, né? Então, para não correr o risco de alguns de vocês não conseguirem o acesso e nem eu encontrar algum problema aqui na transmissão, acho que assim fica mais fácil. Mas de qualquer maneira, assim, nós vamos seguir o mesmo cronograma. Vocês podem me mandar as questões aí, as dúvidas, enfim, né? Comentando embaixo do vídeo, por e-mail, como quiserem e puderem. E aí eu reúno isso aí tudo, depois a gente grava outro, responde as dúvidas e vai seguindo até quando for necessário a gente manter esse distanciamento, certo? No máximo cuidem-se bem aí, enfim, não façam nenhuma tolice, né? Para ver se a gente consegue evitar que isso se alastre mais do que vai ocorrer. Provavelmente tende a aumentar nas próximas semanas, né? Mas enfim, né? Com alguns cuidados a gente consegue conter um tanto isso. No nosso tema aqui diretamente, né? Retomando o fio da meada. Então, quem está fazendo em antropologia, tentando nessa primeira parte da disciplina, já que está estudando alguns temas de uma ciência que tem o humano como objeto mais diretamente, né, e a nossa cultura, enfim, tentar descobrir um tanto mais do que nossa espécie né? Então, nós partimos inicialmente de explicações que são correntes sobre a espécie humana, então, de conjuntos, né, de explicações, algumas delas pertencentes ao universo mítico e religioso. Em sala eu consegui, acredito que explicar bem o que isso significa, que nós chamamos de explicações criacionistas, né? Que buscam dar um sentido para a espécie, um sentido para a vida e, portanto, uma explicação, né, da vida material. Depois, aquelas explicações que nós chamamos de criacionistas evolucionistas. Eu falei para vocês que essas são as mais recentes, né, que elas reúnem aspectos do criacionismo com as descobertas científicas, né, com os avanços próprios aí, no campo da ciência, da teoria da evolução, e por fim a teoria evolucionista, que nós dividimos ali para fins de análise em dois grupos, né, que nós chamamos de idealista e materialista. Lembrando rapidamente, né, aquelas explicações criacionistas, elas vão partir no geral de uma ideia de origem, né, ou de gênese. Elas vão, portanto, considerar que existe um momento em que não há matéria e ela passa a existir, e ela passa a existir por um ato criador, né, seja lá de um deus, de deuses, do que quer que seja, né? Isso está presente nas explicações mais antigas, né? As tentativas, né, de explicação mais antigas sobre a origem do mundo material e da nossa espécie. E eu falava para vocês, né, que a gente pode tentar identificar duas razões principais para essas explicações. A primeira
seria, a gente poderia tratar assim, né, uma dada ansiedade, né, ou necessidade de conseguir dar sentido para as coisas, dar sentido para a vida, né? A nossa espécie, que desenvolve uma capacidade racional é, diferente da dos demais animais, vai tentar pensar nessas coisas e buscar explicações para as coisas, né? Como nós falamos em sala, né, esse negócio que nós desenvolvemos chamado consciência, que nos vai dar, inclusive, né, a certeza de que nós morremos. Isso é diferente na nossa espécie, não está nos demais animais. Isso gera determinadas disposições, né, que podem nos levar aí à curiosidade ou à tentativa de, mesmo com explicações, né, as mais absurdas no melhor sentido da palavra, né? Assim, sem nenhum fundamento verificável, sem nada possível, né, para se fundamentar a ação aí dos deuses, das deusas e por aí vai, mas tentar explicar as coisas de maneira a dar sentido, né, a aplacar então aí as angústias próprias da nossa espécie. A segunda razão é que esse universo mítico religioso, né, em todas as grandes civilizações, enfim, desde as mais antigas, né, elas vão cumprir também um papel fundamental na organização da vida. Então, as regras que são estabelecidas, né, que tentam, portanto, auxiliar a reprodução de determinadas relações sociais, inclusive justificar, né, determinadas formas de dominação, né, do homem sobre a mulher, de um determinado grupo sobre outro. Essas relações sociais, elas são explicadas tendo como pano de fundo, né, ou como uma muleta ali fundamental, uma certa concepção de uma determinação divina, né? Então, o argumento mítico religioso, né, o explicar na ação desses seres responsáveis, né, pelo surgimento aqui da vida, etc., em acontecimentos que não são possíveis de se verificar, né, de maneira alguma, né, mas basear nessas explicações, né, as relações sociais, aparece como um argumento de força, né? Então, olha, isso é assim porque é assim porque Deus quer que seja assim e pronto, né? Então, esse argumento de força que não explica nada, né, mas só justifica, né, e faz com que as relações sejam estabelecidas dessa maneira, também uma das vertentes aí, né, enfim, uma das características dessas explicações. E de resto, claro, né, para quem vive no universo da fé, isso é uma visão de fé, né? Fé é fé, ela não se confunde com o que nós chamamos de ciência, né? Acho que na sala de aula a gente já conseguiu avançar um tanto nisso, né? E vocês devem ter percebido que isso é bastante tranquilo, né? Bastante sereno, particularmente na parte dos cientistas, né? Geralmente uma reação mais raivosa, e violenta, etc., costuma vir desse universo para cá, né? Às vezes por causa da ausência de argumentos racionais mesmo, né? Mas no geral não é necessário que isso ocorra, né? Eles podem conviver tranquilamente nesses dois universos. Sem confundi-los, né? É necessário sempre frisar isso, né? É possível conviverem, né, esses dois universos, mas sem que eles se confundam, né? Sem que um tente impor ao outro, porque nós estamos tratando de duas racionalidades totalmente diferenciadas, né? Impor ao outro as suas regras internas. E claro, aí pronto, né? Aí há coisas que aí a sustentação ela já descamba para o campo da estupidez, né? Há coisas que a nossa espécie foi capaz de explicar, né? E que supera coisas que estão presentes nas construções míticas de civilizações as mais diversas, inclusive essa da raiz judaico-cristã, né? Que é mais comum
na nossa cultura, né? Então não é que nós vamos tratar assim, né? Olha, os cientistas dizem isso aqui e esse universo da fé diz isso e eu acredito no que eu quiser, né? Quer dizer, no que eu preferir é verdade ou não, não é, né? Não funciona assim, né? Daí que no que se refere à questão da nossa existência, da existência da vida material, essas teorias criacionistas evolucionistas, elas vão dar um passo adiante importante, né? Elas teriam como característica fundamental o reconhecimento do processo evolutivo, né? Que é um conhecimento objetivo da realidade, né? Que nós alcançamos, né? Através da ciência, portanto inquestionável, né? Assim, não há eu acredito ou não nisso, isso não altera em nada o fato de que as espécies passam por um processo evolutivo, né? Isso não é elemento para se acreditar ou não. E essas teorias, então, essas explicações criacionistas e evolucionistas, elas vão reconhecer o processo evolutivo, mas ali num ponto, né? E os cientistas são muito mais modestos, né? Nesse ponto também. Há determinados elos aí perdidos, né? Como se fala, mas assim, há pontos obscuros, há coisas que nós não explicamos e que possivelmente não conseguiremos explicar jamais, né? E aí, nesse universo, então tá bom, né? Essa parte que a gente não consegue explicar, então a gente remete de novo lá às divindades e tal, e se constrói de novo ali uma narrativa própria desse universo mítico religioso. Que, insisto, a gente respeita, mas que é um procedimento, né, para dentro da racionalidade científica que não tem fundamento, né? Então, esse não é um problema para a ciência, né? Quer dizer, assim, o que nós não conseguimos explicar, a gente faz o quê? A gente segue tentando explicar, ou diz que não consegue explicar, né? Diante da impossibilidade de explicar algo, afirmar, criar uma história qualquer, né, que dê conta disso, isso pode aplacar um pouco os ânimos aí, contentar, né, os mais afoitos aí, ou necessitados de respostas para as coisas todas, mas não resolve coisa alguma, né? Então nós podemos, ao mesmo tempo que a gente para, né, o Carl Sagan fez isso, né, naquela série que eu pedi que vocês assistissem, enfim, vai dizer, olha, diante do que nós não conseguimos explicar, a gente dizer então que isso foi Deus quem fez, etc. Então, ótimo, você pode até fazer, né? Mas nós podemos também adotar uma postura, né, que dentro do universo da ciência parece até mais corajosa, né, e mais humilde diante do conhecimento, quer dizer, olha, nós não explicamos e pronto, né? Isso não quer dizer que exista coisa nenhuma para além do natural, né? Mas, de novo, né, insistir nesse ponto, para que dessa maneira, e tem que ser bastante tranquila, assim, né, a gente compreenda a distinção, né, entre esses espaços. E por fim a gente falava das teorias evolucionistas, né? E aí a gente está falando de um campo próprio da ciência, né? Qual é a distinção principal da teoria evolucionista? Primeiro que nós não vamos encontrar, assim como nós encontramos nesses outros dois conjuntos, a ideia de gênese, né? A ideia de origem. De origem da matéria, ele está falando, né? Então assim, a teoria evolucionista vai partir da ideia de que em algum momento não existe matéria e de repente passa a existir. Ela vai partir do pressuposto, que é o que é possível de se verificar, de que a matéria existe, né? Então a matéria existe e ela vai passando por transformações sucessivas. Nós podemos encontrar dessa maneira, né, a gente pensar na origem e no processo de formação de um planeta, ou do nosso planeta, no processo de origem e formação do nosso sistema solar, de uma galáxia, enfim, mas isso não significa que isso tenha aparecido do nada, né? Isso surge da transformação de matéria, né? É matéria em movimento, né? Matéria, energia e espaço que vai se formando aí. Lembrem do exemplo que eu dava a vocês dos atomistas antigos, né? Que eles tiveram uma sacada genial sobre isso muito tempo antes, né? 2000 anos antes quase,
de nós chegarmos a poder verificar o que nós chamamos de átomos, né? Esses caras falavam assim, olha, as coisas todas são feitas de partículas minúsculas e essas partículas vão se agrupando e formando os corpos. Então o que nós temos na verdade é espaço e átomos, né? É o espaço e esses átomos em movimento no espaço. O encontro, o Epicuro vai fazer isso, né? O encontro aleatório desses átomos em movimento no espaço, os encontros que podem se repelir ou que podem pegar, né? Esses encontros é que vão formando os corpos, né? E assim os mundos são feitos, etc. Essa coisa, né, que é uma sacada que eles tiveram ali há muito tempo atrás, depois a ciência pôde verificar dessa forma. Se vocês assistirem, insisto, né, a série lá, Cosmos, que é bastante interessante, né, principalmente para quem nunca adentrou nesses temas, enfim, a série nova, né, a versão mais recente, ela faz inclusive ali uma animação, né, mostrando a formação do nosso planeta, né? Então, assim, como matéria disposta no espaço, né, ao se encontrar, né, e se juntando, vai formando os planetas, etc. E a teoria evolucionista, então, vai partir da ideia de origem, né? A partir da ideia de que o mundo material existe e passa por transformações. E ela vai também compreender o processo da vida como um processo que envolve a evolução das espécies, né? A evolução entendida, né, insistir de novo nisso, não como uma linha ascendente, né, não como um processo que vai assim do pior para o melhor, e qualquer coisa assim, e também não como um processo que tem fim, ele não tem fim. Ele não tem fim, necessariamente não tem sentido, né? Quer dizer, não há uma determinação de uma finalidade posta ali. Algumas pessoas confundem, né, quando a gente fala da teoria da evolução, elas confundem isso como se houvesse uma finalidade, né? Então elas vão partir da ideia, primeiro, de que a evolução já terminou, e ela terminou por quê? Porque o humano seria o produto acabado e mais perfeito e mais incrível desse processo todo. Tá? Isso não é verdade, né? Então, dentro da teoria evolucionista, a nossa espécie é simplesmente, né, mais uma, né, das espécies animais que vão aparecer nesse processo, um processo evolutivo que continua, enfim, e vai continuar enquanto existir vida aqui no nosso planeta, né? E há um dado tempo para que isso ocorra, né? A nossa estrela ali, o Sol, como qualquer estrela, num dado momento, isso vai acontecer aí mais ou menos em 5 bilhões de anos, então não se preocupem, né? Mas essa estrela, em algum momento, ela se expande e depois explode. O que vai fazer, obviamente, com que o que está perto, né, e no espaço está perto, né, relativamente, não vai ocorrer vida mais no planeta aqui, né? Talvez nem planeta mais, né? Quer dizer, a matéria toda que está posta aqui, ela pode depois dar origem a outras formas aí da vida, mas não da maneira como nós conhecemos, né? Da vida ou só da matéria, enfim, né? Formando aí outros corpos celestes. A teoria, cada uma dessas formas de explicar, então o humano vai aparecer, né, na teoria evolucionista como um produto tardio do processo evolutivo, é um produto tardio. Significa o que isso? Cada uma dessas explicações vai situar o humano numa dada posição. Nós podemos dizer que o primeiro e o segundo conjunto ali de explicações, o criacionismo e o evolucionismo, vão atribuir ao humano um papel privilegiado, né? O criacionismo e o evolucionismo não vai conseguir escapar de qualquer maneira, né, de pensar o humano como algo que faz parte de um projeto divino, né, de algo que está posto, portanto, como um telos. Essa ideia de um telos imanente, né, quer dizer, de uma inteligência e de uma finalidade que está posta no processo da evolução, vai estar presente na perspectiva desse grupo, né? Então, se no primeiro caso, nas teorias criacionistas, né, ou nas explicações criacionistas, isso não é teoria,
no geral, né, o humano vai aparecer como uma produção direta ali, né, se pensar na tradição judaico-cristã, né, uma produção direta ali das mãos de Deus. O criacionismo, o evolucionismo vai pensar no humano também, assim como na vida e na matéria e tal, como um ato inicial, né, da criação, né, então do nada, né, para a essência de matéria, o processo evolutivo e a evolução das espécies, enfim, mas vai ainda considerar o humano como um produto privilegiado desse processo. Então há um telos, é uma finalidade, né, quer dizer, esse movimento inicial, né, da criação divina, nesse caso, teria um fim necessário, né, uma finalidade, né, um sentido ou uma razão. E essa razão colocaria o humano também como um objeto privilegiado desse processo criador. Dessa concepção, né, nessas duas concepções, a posição do humano geralmente vai aparecer na relação com os demais animais ou na relação com o meio como uma relação de superioridade. Né? Nós seríamos então desiguais com relação aos demais animais. Né? Tanto que nós chamamos, né, os demais todos como os animais e no geral nós retiramos a gente mesmo desse processo. Né? Daí fala assim, tem a natureza, né, tem os animais, né, e temos nós. Né? Nós seríamos, né, de alguma maneira aí estaríamos numa situação superior aí, privilegiada com relação aos demais. Uma relação de desigualdade, né? Desigualdade significa não ser igual, não é isso? Nós não somos iguais aos demais, né? E a desigualdade vai envolver necessariamente nesse caso alguma hierarquia ali de valor. No caso das teorias evolucionistas, nós podemos pensar que o humano ele aparece como um produto tardio do processo evolutivo, e a teoria evolucionista ela vai perceber, evidentemente, diferenças, né, diferenças existentes entre o humano e os demais animais. Só que é bastante distinto, né, a gente falar em desigualdades e em diferenças. Né? O contrário de igual é desigual e não diferente. Né? Então nós podemos viver, e aí essa perspectiva, né, pode ser diferente na relação do humano com o meio. Nós podemos viver, podemos ter características bastante diferentes, nós podemos ser diferentes de outras espécies, nós podemos ter diferenças entre a nossa própria espécie, mas essas diferenças não deveriam servir para fundar ou para fundamentar desigualdades. E essa é uma perspectiva fundamental. Não só dentro da ciência, né, mas me parece também uma perspectiva ética, né, filosófica, portanto, bastante importante. Né? Nós somos diferentes, de fato. Né? Nós temos determinadas capacidades que outras espécies animais não possuem e vice-versa. Né? Há outras espécies animais que têm capacidades que nós não temos. A nossa capacidade racional é uma marca, enfim, né, que ajuda a explicar o porquê nós conseguimos virar uma praga mundial. Né? Quer dizer, a nossa espécie conseguiu se espalhar por todo o planeta, o que não acontece também com todas as espécies. Mas essa nossa diferença ela pode ser utilizada para que a gente viva, né, numa relação de harmonia, né? Essas diferenças com as demais espécies e não ter as demais espécies animais como coisas que foram feitas para o nosso uso, como é no geral a perspectiva que deriva aí das explicações criacionistas e até de algumas do criacionismo e evolucionismo. Entende? Então dá para a gente pensar, né, a ciência e os avanços da ciência sempre nos permitem também novas reflexões filosóficas. Né? Aliás, os grandes saltos da ciência vão permitir também sempre grandes saltos filosóficos. Né? Então, nesse caso, é possível a gente repensar a partir da teoria evolucionista como nós compreendemos mesmo nossa relação, a relação da espécie humana, né, com as demais espécies, com o meio do modo geral. Mas aí a gente começa já... Mas vale a pena pensar nisso com carinho, a gente começa já a escapar um tanto do nosso tema fundamental aqui.
nessa teoria evolucionista, né, nesse conjunto, eu tinha separado, enfim, né, em aula, e a gente já comentou um tanto disso, em dois grupos para fins de análise só. Né? Um grupo que nós chamamos de idealista, outro de materialista. O que significa esse idealista e esse materialista dentro do nosso tema? O que nós chamamos de idealista ali foi a, algumas explicações, né, de dentro da teoria evolucionista, mas que vão utilizar alguns recursos que não são, vamos dizer assim, numa dada perspectiva da ciência, objetivos. Né? Por exemplo, né, as tentativas de reunir, né, a teoria da evolução com a ideia de um design inteligente. Né? Então, a ideia de uma inteligência, ainda que não se recorra à figura de um Deus ou de nada sobrenatural, mas a ideia de que há uma inteligência posta nesse processo, né? Que conduziria o processo evolutivo com direção a um fim. É idealista porque nós temos uma teleologia idealista posta aí, né? Aquela coisa do telos imanente está presente aí também, assim como aparece lá no criacionismo. Então, você substituir o nome Deus por o nome natureza com N maiúsculo, ou por o nome razão com R maiúsculo, ou qualquer coisa assim, é só uma substituição formal, né? Na verdade, nós estamos atribuindo alguma coisa que não é material, né, e não é perceptível, não é verificável, um papel fundamental na evolução da matéria. E isso é um grande problema. Né? Então, de alguma maneira, a gente acaba caindo, no sentido filosófico, né, numa teleologia idealista. Há que se discutir mais adiante isso, mas enfim, né, para fins ali de separação só. E essa outra materialista, no sentido de que toda a ciência é materialista necessariamente. Né? O materialismo dentro da filosofia vai tentar dar explicações das coisas, né, sem recorrer a esses elementos sobrenaturais. Isso é uma explicação bastante parcial, né, mas que já nos permite delimitar o terreno. Né? A ciência é sempre ciência, né, da matéria, né? É sempre ciência de algo objetivo, né? De algo que pode ser analisado, pode ser verificado, né? Pode ser estudado de alguma forma. Não faz sentido. Né? Essa teoria da evolução, então, né, esse grupo, né, que a gente poderia chamar aí dessa vertente materialista, né, aí vai verificar de novo, né, essa ideia de não haver origem. Então, o mundo material existe, ele passa por transformações, e a grande questão é que não há sentido nessas transformações, não há um sentido pré-determinado, né, não há uma razão, não há porquê. Né? As coisas se dão assim, e elas se dão assim por quê? Né? Por conta de interações as mais diversas, né? Tanto de possibilidades que são abertas por mutações orgânicas, que ocorrem por razões casuais. Né? Qualquer manual de teoria genética, aí você vai encontrar ali em algum momento, você olha, as mutações ocorrem por acaso, e não tem como fugir um tanto disso, né? Não sei, em casos muito especiais. Né? E na relação, né, na interação entre as espécies e o meio. Então, quando a gente fala da interação, né, e da relação entre as espécies e o meio, ou do meio como um agente seletivo, aí nos vem evidentemente a figura de Charles Darwin, né, que em 1859 publicou lá a sua grande obra chamada Origem das Espécies. A partir de Darwin, né, a partir ali das descobertas do Darwin, e havia uma porção de gente ali caminhando no mesmo sentido, né, desde antes do Darwin, evidentemente. As descobertas científicas nunca são, né, obra de um cérebro iluminado só, né, você tem um monte de gente ali caminhando já no mesmo sentido. Mas a partir das descobertas ali, da longa pesquisa, longa porque toma muito tempo, e longa por ser bastante extensa mesmo, né? Pesquisa feita pelo Darwin, a partir dali nós conseguimos desdobrar, portanto, por caminhos os mais diversos, né, as explicações sobre a evolução.
E aí eu pedi para vocês que dessem uma estudada ali, né, numa atividade prévia sobre o Lamarck e o Darwin, né, em diferenças e aproximações e coisas do gênero, só para a gente adentrar, né, esse caminho aí, esse processo. E depois na sequência a gente pensar o humano propriamente, né, dentro da teoria evolucionista, né, até onde a gente pode avançar nisso. Quer dizer assim, há uma diferença fundamental, né, na perspectiva do Lamarck e do Darwin, que elas são repetidas ainda no nosso tempo, né? De maneira grosseira e geral, né, o Lamarck ele vai operar com a ideia de que as necessidades, né, vão transformando o organismo, né, as necessidades de adaptação, né, vão criando disposições, né, de transformação do organismo, e essas mudanças que vão ocorrendo, elas são transmitidas ali de geração a geração, né, por milhares de anos, de maneira que num determinado momento se torna ali um padrão geral da espécie. Então, quer dizer, de maneira, insisto que é de maneira grosseira isso, né? Mas nessa perspectiva as espécies se adaptariam ao meio, né? Com uma transformação do próprio organismo, enfim, ou de determinadas habilidades ali possíveis, né? Potencialidades. O Darwin, quando ele fala da seleção natural, ele vai fazer um caminho inverso. Né? O que ele vai dizer é o seguinte, olha, isso é sempre para populações, não é para um exemplar da espécie, não é um indivíduo, né? São populações. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos lá uma dada população animal e nós temos um meio. O meio vai agir como agente seletivo. O que significa isso? Significa que as espécies que se adaptam ao meio, elas persistem. As espécies que não se adaptam ao meio, elas desaparecem. Ainda que o Darwin opere ali na origem das espécies com a ideia de mais forte e qualquer coisa assim, os desdobramentos ali, né, depois do Darwin, eles não vão operar com essa ideia de que quem persiste é o mais forte, como vai acontecer com uma apropriação indevida, né, para análise da vida social, que ficou conhecida como darwinismo social. Né? O Darwin mesmo não fez isso, né? Ele não lançaria a ideia da seleção natural para pensar o humano nesse sentido, né? Depois das relações sociais e assim vai. Tanto que ele vai falar de uma seleção artificial, no caso dos humanos, e vai escrever um livro sobre a nossa espécie diferente ali. Então, assim, a partir do momento que a gente pode chamar uma dada espécie de humano, né? Isso ocorre por um conjunto de características orgânicas, mas também de características que são da atividade, né, dessa espécie, o que nós vamos ver depois. A partir dali o que nós temos, pela capacidade que a nossa espécie tem, e essa é uma característica da nossa espécie, de transformar o meio criativamente, né, de acordo com suas necessidades, aí a seleção natural, né, não ocupa o mesmo lugar que ocupa para as demais espécies, para a nossa. Né? Visto que nós podemos, diante de uma mudança no meio, nós podemos transformar o meio, né, ajustar, adequar o meio até onde for possível, para garantir a sobrevivência da espécie. Isso não vai acontecer no caso das demais espécies animais. Nos livros didáticos costuma aparecer aquele exemplo bizarro de sempre das girafas lá e tal. E nenhum dos dois exemplos é razoável dessa maneira, né? Mas se a gente pensar assim, né? Uma das versões, então, a ideia é de que a rareação da alimentação mais baixa teria feito com que as girafas, no esforço de alcançar as folhas das árvores, vão esticando o pescoço, e na medida em que elas vão esticando o pescoço, né, de geração após geração, você começa a ter aquelas girafas pescoçudas daquele tamanho todo. Então assim, é como se, né, no decorrer ali de, sei lá, sabe-se lá quanto tempo, e no geral isso é sempre muito tempo, né, as girafas foram esticando o pescoço e transmitindo isso de geração a geração. Então a mudança do organismo se adaptando ao meio. E a explicação da seleção natural seria a seguinte: nós tínhamos animais com o pescoço mais curto, com o pescoço mais longo, com o pescoço médio, enfim,
né? Nós teríamos a possibilidades as mais diversas. O fato concreto é que quando essa rareação da alimentação, né, começa a ocorrer, ou as folhas ficam lá mais no alto, os animais de pescoço mais comprido alcançam o alimento, portanto eles conseguem se alimentar. Se alimentando, eles vivem um tanto mais, e vivendo mais, eles cruzam mais, replicam mais carga genética, portanto, a tendência é que nasçam mais girafas de pescoço comprido, e as que têm o pescoço mais curto, não alcançando o alimento, elas vão viver menos, vivendo menos, elas vão transmitir menos carga genética, e elas tendem então a desaparecer. É isso. Mas ainda assim, né, essa coisa que nós chamamos de girafa, ela é resultado também, assim como as outras espécies de animais todas, de mutações as mais diversas, né? Então as coisas não é assim, ela tem a girafa e ela vai mudando, aí tem o leão, ele vai mudando, né? A evolução das espécies não obedece, infelizmente, uma escadinha simples assim, né? Você tem uma amontoada de possibilidades ali, inclusive quando a gente fala da própria espécie humana. O que há, assim, há evidentemente, e isso é recente, né? Quando eu falo de recente, a gente está falando de um século para cá, né? Ou pouco mais que isso, né? Se vocês pensarem bem, o Darwin tem quanto? 170 anos aí, 160 anos, né? Da origem das espécies. É muito pouco tempo, né? Historicamente é pouquíssimo tempo, né? Mas a gente conseguiu avançar bastante de lá para cá, evidentemente. Mas se descobriu recentemente, por exemplo, no humano mesmo, né, determinadas potencialidades, né, que o uso do nosso organismo, então potencialidades, quer dizer, coisas que estão ali, mas não estão em ato, né? Se a gente recorrer a um linguajar aristotélico e vulgar aqui, mas há determinadas possibilidades, né, do nosso organismo que são desenvolvidas pelo exercício, né? Quer dizer, ao usar as mãos, né, tem uma parte da mão ali, enfim, que passa por isso, né? O uso vai fazendo com que a gente especialize determinadas partes aí do corpo, e isso pode ser transmitido de geração para geração, né, ao longo do tempo aí e tal. Então o Lamarck não estava tão errado assim, né? O que não pode acontecer, e ele não conhecia a genética ainda, não era possível, o que não pode acontecer é que se replique carga genética de algo diferente do que você é, quer dizer, assim, o encontro de duas cargas genéticas, né, no cruzamento ali de macho e fêmea, é a carga genética do que você é aqui, né, e não do que você se transforma, né, principalmente na transformação fenotípica do corpo ou qualquer coisa assim. E insisto, né, isso sempre é resultado de muito tempo, né, está falando de milhares de anos, né, não está falando jamais de nada que acontece, né, de uma geração para outra nesse sentido assim, né. Fosse assim, os filhos, os halterofilistas nasciam já, né, com aquela, né, igual aqueles massinha da Michelin, né, que anda nos caminhões por aí. Então não é individual, né, é de uma população, né, e a gente está falando de muito tempo, né, evidentemente. Então o Lamarck não estava completamente errado, né, só precisa recortar melhor ali essa possibilidade, né. E há uma aproximação, claro, né, se a gente pensar entre o Lamarck e o Darwin, fundamental, né, que é a relação da espécie com o meio. Isso é importante por quê? Porque de qualquer maneira isso rompe com aquele determinismo, né, que é próprio de uma física da forma, ali, ou da ideia de que as coisas foram criadas exatamente como são, né? Elas foram criadas exatamente da maneira como elas são, né, de uma dada tradição aí desse universo mítico religioso, ou que elas teriam obedecido a uma sequência pré-determinada ali por um projeto inteligente qualquer, com uma finalidade posta, né, pré-determinada, portanto
teleológica no sentido idealista, né? É uma grande novidade essa unidade, né, nesse ponto do Lamarck e do Darwin, que rompe com essa possibilidade de determinação. E a unidade está no fato de que a evolução se deve sempre numa relação da espécie com o meio. Então essa relação com o meio vai aparecer, ainda que de maneiras distintas, né? E falando aqui que parcialmente o Lamarck tinha também ali alguma razão, mas essa relação, a interação entre a espécie e o meio é quem vai marcar uma dada unidade possível aí, nos dois, né? Demais é necessário dar uma estudada aí, né, um tanto na biologia moderna, tá, em alguns debates da biologia moderna que são bastante interessantes. Eu indico para vocês, sempre, para quem se interessa por esses temas, que eu acho bastante curioso, né? Tem um professor, ele é da filosofia da ciência, renomado internacionalmente já, é um argentino radicado aqui no Brasil, ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, chamado Gustavo Caponi. Se vocês escreverem aí no Google, né, Gustavo Caponi, com NI no fim, vocês vão encontrar, sem dúvida, uma porção ali de artigos, enfim, fazendo referência a ele, textos que ele escreveu. Tem um livro dele que é pequeno e bastante interessante, que é chamado, o assunto do livro, e eu acho que o título é mais ou menos esse, só para não correr o risco de dar o título totalmente errado, assim, as noções de função e desenho na biologia moderna, ou na biologia contemporânea. É um debate interessantíssimo, né, que ele faz, né, na relação que ele tem com a biologia, mas por dentro da filosofia da ciência, né, que ajuda a gente a refletir sobre essas coisas todas, sobre essas determinações, né, que nós operamos bastante com isso, né, com a ideia de sentido, de razão e essa coisa toda, e ele consegue nos fazer perceber, né, pela ciência, de que é possível a ideia de um desenho sem desígnio, né, ou de uma teleologia materialista, né, o que significaria isso, né? As possibilidades abertas, né, no processo tanto no processo de constituição, mas também depois no processo de reprodução de uma dada espécie, né, as possibilidades abertas, né, para os processos de transição para qualquer outra coisa, são possíveis ou passíveis de análise, né? Seja retrospectivamente, né, a gente pode fazer ali a genealogia dos processos e tal, mas também dá para a gente pensar nisso, projetando isso no futuro. No caso aí, se para as espécies isso seria muito mais difícil de se fazer, evidentemente, o meu cachorro resolveu latir agora aqui, no caso de formações históricas humanas, por exemplo, isso seria um pouco mais fácil, né? Mas aí é um bom assunto, aí, um bom tema para a gente continuar a estudar. Leiam lá os textos indicados, mandem questões aí, as dúvidas, e vamos continuando a conversar. Na semana que vem, ou lá direto na sala ou por aqui de novo, a gente volta a tratar dos nossos temas. Meu abraço para vocês.